Olá, como vai? Olá. Viva, está bom? Então, Hoje não é sábado, porque não é sábado, mas os livros não escolhem dia para serem levados. acho muito bem, acho muito bem. Dar aqui uma voltinha, está bem? Façam voltar à vontade. Obrigado, Obrigado. obrigado. Declaro ter vendido ao editor portuense, o Sr. Ernesto Chadron, a propriedade exclusiva para Portugal e Brasil de um romance em 2 volumes, intitulado Os Maias, pela quantia de um conto de reis. E mais declaro ter recebido na presente data um adiantamento de 500 mil réis, devendo receber o resto logo depois de, a palavra que não se compreende, talvez completada a sua, a impressão do segundo volume do dito romance, que deverá ter lugar até fim do corrente ano de 1883. Assinado José Maria Essa de Queiroz. Contrato de venda dos Maias à Livraria Chadron, que está na origem aqui da Lelo. Só sendo perfeccionista é que o som poderia chegar às pessoas da maneira que eu pretendia que chegasse, quer dizer, e não se pode permitir que um disco é uma declaração. Um disco é uma declaração, não é? Vai ficar, as pessoas vão ouvir, vai dizer muito de nós e vai falar, sobretudo, do nosso interior, porque ao ser cantautor, ao escrever as minhas próprias canções, eu coloco muito de mim nas canções. E quando eu escrevi o primeiro disco, e obviamente os outros por maioria de razão, mas o primeiro disco aconteceu de uma forma mais surpreendente. A exposição interior é de uma tal violência, que a dada altura eu tive algum embaraço em escrever canções como Tudo Que Eu Te Dou. Tive algum embaraço em, sentado na poltrona, beijas-me a pele morena, enfim, e aqueles pequenos jogos de palavras que ali existem. Eu tive algum embaraço em demonstrar o meu interior, ou o Não Posso Mais, enfim, que é um pouco um hino narcísico, irónico às relações, mas pelo qual eu também tinha passado enquanto participante socialmente na vida e na atividade noturna, etc. E o Não Posso Mais acabou por ter um grande sucesso também na noite. Mas tudo aquilo, eu dava a impressão que para além da composição, aquilo depois tinha uma componente de exposição, não é? De muita exposição. E portanto tudo aquilo só podia ser feito muito bem. Curiosamente, eu nunca quis ser cantor, nem nunca me assumi como cantor. Nem sequer é cantor o que eu sou, não é? O cantor é um substantivo, não é? O cantor é uma profissão, é um substantivo. E eu dou voz às minhas músicas, o que é mais um adjetivo, não é? E, portanto, nesse sentido, sou cantor. Eu sou cantor à minha própria maneira, como outros são. Não vou designar nomes, porque não quero cometer a indelicadeza de me comparar, mas eu canto à minha própria maneira, não é? De uma forma... Mas a passagem do contrabaixo para a voz dá-se de uma maneira involuntária, porque eu não queria cantar. E quando eu tinha a tal Cool Jazz Orchestra, quando eu tinha essa orquestra, eu não arranjava ninguém para cantar. Experimentei várias vozes, experimentei várias pessoas, e eu acabava sempre nos ensaios, eu dirigia a orquestra, fazia os arranjos, dirigia a orquestra, e durante os ensaios acabava sempre por instigar o cantor a pôr mais alma, e mais alma, e mais alma, e mais emoção, e mais emoção, e mais emoção. E o cantor fazia, naquela altura nós fazíamos rhythm and blues e blues, não é? E o blues não é preciso ter grande voz, é preciso ter grande espírito. Aliás, o blues, a soul e o flamenco, por exemplo, essas grandes músicas de alma requerem claramente muito mais da alma do que da técnica, não é? Eu lembro do Camarón, por exemplo, o Camarón que obviamente tinha uma voz divina e tinha uma voz toda amargurada pelas vicissitudes da vida, não é? Portanto, não era propriamente uma voz dentro dos cânones tradicionais, como de resto o Percy Sledge ou o Otis Redding, são vozes roucas e vozes amarguradas nesse sentido da grande vivência. E eu não gosto de vozes límpidas, de vozes cristalinas, não gosto de personagens bonzinhos. Prefiro a voz de Tom Waits ou a voz do Lou Reed às vozes
cristalinas e transparentes. E, portanto, eu queria mais emoção e não conseguia arrancar essa emoção. E acabava por pegar no microfone nos ensaios e explicar, ou tentar explicar aos alunos, que eles eram na qualidade de alunos, ou de participantes na orquestra, como é que devia ser. E à força de tanto fazer isso, acabei por ser instigado pela própria orquestra, não é? Para cantar. Porque embora não tivesse a técnica, tinha esse lado da emoção. E foi assim que eu comecei a cantar os temas mais tradicionais do repertório clássico do jazz. Eu escolhi o contrabaixo com 18 anos. O contrabaixo foi-se impondo na minha vida, porque como fanático que eu era de jazz, foi a música que eu comecei a ouvir muito cedo. Em minha casa ouvia-se muito jazz. A minha mãe tocava piano, bastante bem, a minha avó também, a minha bisavó também, mas a minha mãe, para além das peças clássicas que tocava muito swing, muito ragtime, coisas que ela tirava do ouvido. Aliás, tem um ouvido fantástico. E tocava, e aquilo swingava, aquilo balançava, não é? Era muito engraçado. E depois, o meu avô tinha uma coleção de discos de 78 rotações, das primeiras edições da grande música negra que é o jazz. Não é? Tinha coisas de Duke Ellington, tinha coisas... E depois tinha as grandes orquestras, Glenn Miller, etc. E eu, de tudo aquilo, o que retinha era aquele som de caminhante, um som que andava e que dava o sustento à banda toda, não é? E que é o som do contrabaixo, quer dizer, que faz aquele que se chama mesmo walking bass, não é? E esse tipo de linguagem está subjacente a toda a música negra, toda. O funk, o rhythm and blues e o jazz. E no hip hop também. E o contrabaixo acabou por se impor, porque de todos aqueles instrumentos era o que mais me marcava, não é? Eu, simultaneamente, enquanto que desenvolvia o meu gosto pelo jazz, e isso tem muito a ver com essa tal musicalidade que se passava em casa, ou seja, havia um filtro muito grande na qualidade da música que se ouvia em casa, não é? Música clássica, muita música erudita, enfim, erudita no sentido de música da tradição ocidental escrita. Ouvíamos simultaneamente, eu e os meus irmãos, e era muito através deles que eu recebia essa informação, ouvíamos os clássicos do rock, não é? E, portanto, depois dos Beatles já nada pode ser inventado na música pop, não é? A canção toda, a estrutura da canção, a duração da canção, os arranjos, a construção, o crescendo, a melancolia, a letra, a relação letra-melodia, as introduções, quer dizer, está tudo lá, não é? Portanto, anos 60, digamos, a bíblia da escrita de canções. E aquilo vai ficando. E o jazz foi uma forma de aprofundar o amor pela música. Não é? Quando se ama verdadeiramente a música, quer-se ir mais fundo, mais fundo, mais fundo. Lembro-me de começar a ouvir o Gainsbourg, por exemplo, e achar aquilo muito interessante, uma espécie de rock europeu misturado com outro tipo de narrativa e de discurso. É uma coisa muito interessante no Gainsbourg. E, portanto, havia ali um cruzamento de influências musicais, um bocadinho cultural ao nível da música em casa. Eu considero o Homem na Cidade, que é um disco feito com vários autores, mas com a escrita do José Carlos Dário dos Santos, eu considero o Homem na Cidade o disco de viragem da música pop portuguesa, embora seja um disco de fado, mas é o disco mais importante para a pop portuguesa, a par talvez com Este Rio Acima do Fausto. E com o Cantigas de Maio, do Zeca Afonso, e o Pré-História, do Sérgio Godinho. Portanto, temos aqui 4 patamares diferentes. O menos óbvio é o do Carlos do Carmo, porque é fado, não é? Mas, de facto, se nós repararmos nas letras do Lou Reed, que canta Nova York, Nova York, Nova York, o que é que eu tenho a ver com Nova York? Também já não sou da mesma geração do Lou Reed. E, no entanto, tenho muito a ver com aquela escrita. Poesia é música. E música não tem a ver com métrica. As pessoas confundem muito métrica e música. E, obviamente, que este fascínio pela poesia também tem a ver com o fascínio pelos grandes poetas da pop
como o Ginsberg, o Kerouac, que alicerçaram muito o universo da pop e, sobretudo, deram-lhe seriedade e dignidade, não é? A literatura, quando aliada à música, dá-lhe esse carisma e esse segmento de profundidade e como dizia, de dignidade, que é uma palavra que eu gosto de utilizar para toda a ação. Nesse sentido, convidar as pessoas que eu convidei, como o Maceo Parker, que é o saxofonista de James Brown, referência suprema do funk, assim como quando convidei os músicos do Prince, convido porque da escola do jazz, que eu tinha feito durante muitos anos, lá fora e cá em Portugal, havia essa permeabilidade muito grande. Quer dizer, de repente eu via-me a tocar no jazz com os grandes nomes do jazz mundial e reparava uma coisa fascinante, era que eles eram pessoas e que se aborreciam, que acordavam com olheiras e que tomavam um pequeno almoço mal disposto, ou que eram muito simpáticas. E eu percebi que, mas espera aí, mitificar os artistas não serve de nada, porque depois nós chegamos à sala de ensaio e todos temos os mesmos medos, todos temos as mesmas incertezas. Vai correr bem, não vai correr bem, será que ele funciona, será que ele não funciona? E o jazz funciona assim, funciona muito de permeabilidade entre personalidades. Quando chega à pop, perguntei-me mesmo por que não fazer o mesmo, não é? E logo comecei por convidar os melhores. O Prince estava parado, os músicos vieram e fizeram os concertos todos comigo, fizeram vários concertos comigo, alguns deles estão gravados, gravaram o disco, obviamente, e depois regressaram. Quer dizer, portanto, essas parcerias foram desmistificadas. Eu acabei sempre por convidar pessoas que eu admirava. Convidei o Carlos, convidei o Rui Veloso, que toca no tempo, e acabei por fazer as parcerias que queria. Toquei com o Caetano, toquei, enfim, e acabei por, de facto, fazer as parcerias que queria. Eu comecei a fazer música muito cedo. Portanto, há uma componente paralela entre a académica, a componente académica, conservatório, escolas de música, uma escola de música que eu acabei por fundar também aqui no Porto. Há um paralelismo entre essa componente e a componente de estrada. Como dizem os americanos, I have paid my dues, não é? Eu paguei os meus impostos já.